cheguei ao ponto de desmaiar. Tu sabe o que é isso, pessoal? Desmaiar de fome. Corpo fraco, sem comer de alguns dias. Mas, pastor, você não comeu porque não quis? Não tinha, irmão. Para me comer, eu comi o quê? Só tinha água. Aí eu comecei a ver tudo escuro, escuro, as pessoas longe. Só escutei assim, corre, pega o vinagre. Apaguei. Entendeu? Aí quando eu acordei, dá isso a ela, dá leite a ela. Rapidinho surgiu comida, da onde eu não sei. Glória a Deus. Entendeu? Então eu já passei muito sufoco na minha vida. Aí o que acontece? Hoje eu não posso dizer para você, pastor, hoje você come contra filé, picanha, mas isso aí está um pouco longe, mas vai chegar, em nome de Jesus. Mas um franguinho, entendeu? Hoje em dia a gente já melhorou isso do que estava antes, glória a Deus. Então, mas eu aprendi, quando eu fui lá para o pastor Mota, eu aprendi a plantar. Você está entendendo? Aí cada centavinho que eu tinha, que eu não tinha nada, quando eu cheguei lá, eu não tinha Bolsa Família, não tinha, até eu acho que não existia Bolsa Família, mas eu não tinha, porque eu estava resolvendo um negócio de documento meio enrolado, então não tinha. Eu não recebia Bolsa Família, não existia auxílio, auxílio emergencial, nada disso, eu não tinha nada disso. Aí meu marido, eu fui liberta primeiro, meu marido continuou nas drogas, meu marido sumiu no mundão, eu com 3 crianças dentro de casa, 2 crianças e um bebê, sozinha, pagando aluguel, sem nada, sem um centavo, sem ter de onde tirar. Aí eu fui tentar trabalhar fora, consegui um serviço numa padaria. Aí a menina me cobrou para olhar a Yasmin, que era um bebê, praticamente o valor que era para me ganhar. Uma criança, um bebezinho, não era qualquer lugar que eu podia deixar o bebê. A Natasha era bem novinha ainda, a Natasha não tinha, ela me ajudava, mas ela não tinha experiência de ficar com o bebê. Entendeu? Ela era novinha ainda. Dentro de casa ela rodou, e a Hermina bebeu, o olhinho da Hermina ficou veio assim. Aí da outra vez ela foi pegar a Yasmin por aqui, enfiou a Yasmin aqui, a Yasmin, ups! Ela era novinha ainda, Natasha, ela não tinha experiência de ficar com uma criança. Irmão, que luta! Sabe o que é você dormir de noite com 3 crianças, você só tendo água dentro de casa, você não tem nem ideia de onde vai surgir R$1 para você comprar um pão outro dia. Eu passava madrugada orando, Deus, eu preciso da sua ajuda, eu só tenho o Senhor agora, tal. Aí eu comecei devagarinho a entregar meu dízimo, comecei a aprender. Sabe qual é o meu dízimo? Era dízimo de R$1, é o que eu tinha. Aí eu tirava 10 centavos, 5 centavos que era dízimo de 50 centavos. Naquela época, R$1 de pão ainda dava pão, ainda ganhava bastante pão. Às vezes eu ia para o culto, meu Deus, nem um centavo para comprar pão. Uma vez eu fui vestidinha de obreira, fui para o culto, quando eu estava voltando para casa, eu falei, como é que eu vou comprar pão? Quando eu olhei no chão, R$1, eu, opa! Aí peguei R$1 e ia lá. E Deus usava um, usava outro para me ajudar, que Deus sempre usa. Mas, preste a minha atenção, Deus usava as pessoas ali para me ajudar, mas Jesus estava me ensinando eu plantar. Você está entendendo? Eu plantar. E eu comecei a plantar. Como plantar? Comecei a devolver. De pouquinho que eu tinha, eu ia lá. Às vezes até dinheiro que as irmãs me ajudavam. Não, vai lá, compra um pão, um negócio. Não precisa não, toma, segura isso aí. Botava na mão, segura isso aí, compra um negocinho para as crianças. Daquele dinheirinho ali, eu tirava o meu dízimo. Tirava o meu dízimo, aí ia lá e dava. E aí as coisinhas foram melhorando, um pouquinho, melhorando. Você está entendendo? Hoje, eu tenho 2 filhas, que está na minha responsabilidade, né? E comigo ainda. E eu não ganho muito grandes coisas, porque eu sou viúva, eu ganho um salário de pensão. Eu tenho gente que, ganha lá. Não, ganho um salário. Mesmo sendo eu e a Yasmin, infelizmente, hoje em dia a lei está assim, né? Não recebe, a viúva não recebe mais 100%, não. Agora cortaram, é metade.
entendeu? É 50% meu e 10% dela, aí um salário. Mas graças a Deus que eu tenho esse salário. Mas com esse dinheirinho eu consigo ainda viver, em me equilibrar assim, com as minhas filhas. Eles conseguem comer, beber. Você está entendendo? E o resto Deus vai abençoando. Mas por quê? Porque eu aprendi a plantar. Também hoje eu pego lá minha pensãozinha lá. A primeira coisa que eu faço é tirar o que é de Deus. Pastor, abençoa meu dízimo aí. Eu já envio já pelo Pix. Eu só vou lá uma vez por mês na Santa Ceia. Então eu já envio já pelo Pix, peço o pastor para abençoar. Então, pessoal, a prosperidade, ela existe de dois fatores. Primeiro, que a gente tem que aprender a plantar. Quer ver? Você comprou um terreno, você não plantou nada, você vai colher o quê? Nada. Tem que plantar no mundo espiritual. E outra coisa, preste bem atenção. Ah, pastora, eu já estou dizimando, eu já sou dizimista fiel, mas eu estou orando a Deus, saí de casa agora, pedindo a Deus uma resposta. Por que eu estou dizimando tudo certinho, mas a prosperidade não vem? Pessoal, preste bem atenção. Deus, ele falou lá no livro de Deuteronômio, que se a gente ouvir a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão e te alcançarão, todos os seus mandamentos. Porque às vezes a pessoa também, ela dizima, mas ela não obedece outras coisas. Entendeu? Não funciona desse jeito. A gente tem que procurar guardar os mandamentos do Senhor. Não adianta eu dizimar sexta-feira não, essa semana eu estava pregando muito sobre isso. Nós temos família para salvar, nós estamos no finalzinho dos tempos. Finalzinho, tá vendo? Liga a televisão aí, tu olha na reportagem, cada coisa tenebrosa que está acontecendo. E as pessoas estão muito afastadas de Deus. Quer ver? A gente tem uma campanha sexta-feira, é de libertação. Gente, quando eu era pequenininha, assim, eu ia para a igreja. Eu ia para a igreja quando eu era pequenininha. Campanha de libertação é para quem quer salvar a família, pessoal. Quem está disposto mesmo a vencer. E às vezes a pessoa não faz, a pessoa falta, às vezes, falta muito culto. Tem algumas pessoas que não tomam a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma coisa muito importante, pessoal. Se faltar uma Santa Ceia, só se for uma coisa de vida ou morte. Isso é a sua comunhão com Jesus. E a palavra de Deus diz o seguinte: se você não comer a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, você não terá parte com Cristo. Como é que ele vai te ressuscitar no último dia? Então isso tudo a gente tem que ver. A pessoa falta muito, a pessoa não vai na igreja, não vai de vez em quando, só para poder tentar ver se consegue assim afastar o inimigo da família. Mas a gente não tem que fazer isso, pessoal. A gente tem que ir para a igreja porque a gente ama Jesus. Começar a obedecer direitinho o que Deus está falando, entendeu? Não é só, eu já dou o dízimo, eu tinha que estar prosperando, mas e os outros mandamentos? Vamos ver isso lá no livro de Deuteronômio. É isso, que às vezes você vem para a igreja, Deus vai usar o pastor para te dar a resposta que você quer. A gente precisa, como cristão, tomar uma posição com Deus. Gente, eu cheguei na igreja, presta atenção, eu cheguei, eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu mentia, eu era terrível. Só tem uma coisa em mim que eu não sei o que Deus fez. Foi uma coisa assim extraordinária. Eu nunca fui de faltar culto. Mesmo quando eu bebia, cheirava, fumava, eu nunca fui. Eu estou falando de coração, nunca fui de ficar faltando reunião. Depois que o pastor falou, você vem, começa a vir buscar, que é para você ficar firme, que é para salvar a sua família. Eu comecei, sabe o que é para você cair dentro, se entregar de corpo e alma? Eu comecei a ir para os cultos. Tinha monte, eu ia para o monte. Tinha reunião não sei onde, eu ia para não sei da onde. O negócio meu era buscar Deus. Eu comprei um caderninho e uma caneta, o pastor pregava, tudo eu anotava, porque eu entendi que o que liberta é a palavra.
Você entendeu? O que liberta é a palavra, o que vai fazer você prosperar é a palavra, o que vai salvar seu marido, sua família é a palavra, não tem outro caminho, é a palavra de Deus que você entende. Então eu comprei um caderninho, eu comecei a ir para a igreja, eu anotava tudo que o pastor pregava. Você entendeu? Eu nunca fui de ficar faltando reunião, isso aí nunca fui. Eu ia terça, quando eu vim para cá, para a Vila São Luís, eu ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Pastor, eu não acredito que seja esses dias todos. Eu não ia, Natácia? Primeiro eu comecei, eu ia quarta, sexta e domingo, que eram os dias do pastor Mota. Aí eu ia em uma reunião só, depois passei em duas, depois passei nas três. O pastor pregava de manhã, de tarde e de noite, eu ia nas 3 reuniões. E aí depois o pastor começou a pregar, segunda-feira fazendo um estudo bíblico. Comecei no estudo bíblico, segunda-feira. Aí eu ia segunda, ia quarta, ia sexta e ia domingo. Aí, pouco tempo antes de vir para cá, o pastor me chamou, falou assim, Fabiana, ele foi até lá em casa, com a Giane, ele falou assim, olha, a pastora Zilpa, ela prega, que a pastora Zilpa prega terça e quinta. Eu acho que ela ainda prega terça e quinta, ela pregava. Aí a Ágata, o Gabriel, a Gabriela era pequenininha ainda, assim, criança, né? Aí o pastor falou assim, às vezes a criança fica correndo para lá, para cá, a pastora não consegue se concentrar. E a gente estava precisando de alguém para dar uma forcinha a ela lá no estudo de terça e quinta. Eu sei que você já vai para a igreja e tal, mas tem que você dar uma forcinha a ela? Eu falei, sim, pastor. Aí fui, aí eu ficava, aí passei aí segunda no estudo bíblico, terça no culto da pastora Zilpa, quarta no culto do pastor Mota, quinta no culto da pastora Zilpa, sexta no culto do pastor Mota, sábado de manhã na consagração com a pastora Zilpa, a pastora Conceição, e domingo. Eu ia semana toda para a igreja. Gente, se você quer salvar a sua família, se levanta, pessoal, tá? Não. Tem muita gente dormindo, a pessoa vai na igreja de vez em quando, vai uma vez por semana. Irmão, não dá. Você está pedindo uma coisa a Deus, mas você tem que tomar uma posição com Deus, não funciona assim. E às vezes o pastor e a pastora falam, a pessoa não aceita. Não, porque a pastora não sabe da minha vida, que eu tenho para fazer. Irmão, mas eu estou ensinando o caminho do reino do céu. Se você olhar só aqui para baixo, quando Jesus voltar, tem pessoas na sua família que talvez ainda não é salva. Aí, o Senhor falou, buscai as coisas do alto, buscar em primeiro lugar o reino do céu. Se a gente não tiver tempo para Deus, como Ele vai ter tempo para a gente? É dando que se recebe. Do jeito que você tratar Deus, é o jeito que Ele vai te tratar. Se você tratar Ele como Deus soberano, que merece respeito, que merece temor, não, vou ser fiel a Deus, não é a igreja não, esquece ser fiel à igreja, pastor, porque isso aí não salva ninguém não, o que salva é você com Jesus. Eu quando fui lá para a igreja, lá para o pastor Mota, eu não queria saber de ninguém não, irmão. Meu negócio era falar, obedecer a Deus para poder vencer. Agora eu vou te falar uma coisa, eu fazia isso, não fazia? Eu fui liberta das drogas, meu marido foi liberto das drogas, meu pai, minha mãe e outras pessoas foram libertas. Minha mãe foi batizada, batizei meu pai, batizei minha nora, batizei minha sobrinha, batizei minha filha, a Yasmin, e fora outras pessoas que o pastor Mota batizou minha mãe. Gente, Deus fez e está fazendo, Jesus continua trabalhando na vida da minha família, mas porque a minha busca é o Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu entendi, quando meu pastor prega, gente, eu entendo que Deus está usando ele para falar comigo. A pior coisa que tem é quando a gente endurece o nosso coração para Deus. Essa madrugada eu estava orando por isso.
Gente, tem pessoas que estão assim, ó, elas não estão enxergando a verdade, porque elas não enxergam que o que Deus está ensinando é para a gente obedecer, pessoal. Quem dera que fosse só ir na igreja, sentar lá e ir embora. Não é assim não, pessoal, tem que se esforçar. Largar a mentira, largar ódio, tudo isso. Se vir para Jesus, irmão, não é só aceitar Jesus, é se converter. Alguém já converteu um vídeo? Você já converteu no vídeo? Não? Às vezes tem um vídeo que não funciona lá no seu celular, porque o formato dele é incompatível. Você tem que converter aquele vídeo no mesmo formato do teu celular, que aí ele vai funcionar ali. Converter é mudar, para ser compatível, sim ou não? A pessoa se converter é ela mudar para ser compatível com a palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque não é mais as minhas vontades, não é mais o que eu quero, é o que Deus quer. E aí é que eu estou te falando, pessoal, tem muitas pessoas dispostas a ser abençoadas, muitos. Senhor, cadê minha bênção? Senhor, cadê isso que eu pedi? Senhor, mas mudar. Quem está disposto a renunciar? Isso aconteceu na época da Bíblia. Tinha uns discípulos que seguiam Jesus, Jesus fazendo milagres, estavam lá. Jesus multiplicando lá os pães, estavam lá, todos felizes. Quando Jesus começou a falar em mudança, não, duro para nós esse discurso. Não. Abandonaram Jesus. Só 12 que ficaram. Aí Jesus perguntou a ele, vocês querem ir também? Aí o Pedro, que já tinha entendido já a palavra, falou assim, para onde iremos nós, Senhor? Se sou eu, não. Se só tu tem a palavra da vida eterna. Gente, o problema é que nós queremos ser abençoados, mas às vezes, muitas das vezes, não queremos renunciar ao pecado. Não queremos mudar, a gente quer ficar numa área de conforto. Mas a gente não tem área de conforto, a gente está numa batalha. Lá em cima a gente vai descansar à vontade, agora aqui não, aqui a gente tem que lutar. Tem que ir para a igreja, tem que orar, tem que obedecer direitinho. Entendeu? Isso é um motivo de muita gente sofrendo, pessoal. Só não pede força a Jesus para sair dali. Entendeu? Sim ou não? O pastor precisa que eu tenha a vida dele, a vida dela, ficar socado na igreja, irmão, mas se você quiser salvar a sua família, você tem que fazer alguma coisa. Entendeu? E até hoje eu sou assim. O que eu acabei de falar que eu vou aonde amanhã, Rosângela? Não, vou no monte não. Irmão, vamos. Vai ficar difícil para mim se eu não buscar Deus. Eu tenho família, eu tenho pessoas que precisam de eu buscar, do meu esforço para salvar eles. Glória a Deus. E a igreja? A igreja é o seguinte, Deus vai ensinar você a lutar. Ele vai te dar as armas todinha para você lutar, mas lutar pela sua família, você que tem que lutar, Deus não vai te ensinar. Entendeu? Lá na igreja, o pastor foi usado por Deus para me ensinar a ir para a igreja, a tomar santa ceia, a devolver o que é de Deus, a ir no monte, a orar. Mas isso aí eu tenho que fazer. Pastor não vai fazer por mim. Não, pode deixar que eu vou no monte por você, você não precisa não. Não, pode deixar que eu oro por você. Não tem como. Pode deixar que eu vou no culto por você, você fica em casa dormindo. Não tem como, gente. Isso é eu que tenho que fazer, eu já não aprendi? Já, é para me botar em prática. É a mesma coisa que você falar assim, eu não sei se tem alguém de vocês com fome aí. Não sei, ele não toma um café aí, eu estou com fome. Pastor, eu estou cheio de fome. Então, não come não, filho. Deixa que eu vou para casa, eu tomo um café com você. Vai te ajudar? Vai encher tua barriga? Você que tem que tomar teu café. A mesma coisa é o ensinamento. O pastor só está te ensinando você o caminho do reino do céu. Mas você que tem que trilhar o seu caminho. A salvação é individual. Aí o pastor me ensina a orar, me ensina a ir para a igreja, me ensina a fazer as coisas certinho. Eu não faço.
Pastor, e aí, irmão? Preste atenção, vai passar 200 anos você parado ali. Você tem que se mexer, você tem que tomar uma decisão com Jesus. Não, eu vou buscar Deus sério. Eu vou ter um compromisso com Deus. Aí, na hora que você decide tomar esse compromisso, Ele, na hora também, Ele decide tomar um compromisso com você e com a sua família. É uma aliança, você fez um pacto com Ele agora. Você é fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você e a sua família. Lembra de Noé? Noé, Deus olhou aqui para a terra e viu um homem só, um homem que era fiel, Noé. Não viu uma família não, tá? Nem a família de Noé era fiel. Porque Deus não disse que viu uma família, disse que viu um homem. Até a família de Noé era corrompida. Mas por causa da fidelidade de Noé, Deus conseguiu salvar a família dele. Gente, as outras famílias, infelizmente, todo mundo se perdeu, mas a família dele não. Por quê? Ele foi esforçado. Ele obedeceu a Deus. Deus mandou ele construir aquela arca. Tu acha que foi confortável para ele construir aquela arca sozinho? Ele levou anos. Ele não era um arquiteto. Ele não tinha entendimento de fazer aquilo ali. Mas ele se esforçou. Gente, tudo é um esforço. Para você salvar a sua família, você salvar, você precisa se esforçar. Pastora, mas hoje a gente não precisa construir uma arca. Precisa. Eu já preguei sobre isso no podcast com a Natália. Você precisa construir uma arca de intimidade com Deus. Uma arca de amizade com Deus, de obediência a Deus, fidelidade a Deus. E isso você só consegue construir essa arca na palavra. O que eu tenho que fazer? Eu vou participar do estudo direitinho, eu vou orar direitinho, eu vou tomar uma posição com Deus, eu vou obedecer a Deus. A hora que você decide fazer isso, que você começa a se esforçar para colocar em prática a palavra de Deus, você está construindo a sua arca de comunhão com Deus, de amizade com Deus. Esquece quem não faz. Se Noé fosse olhar para as pessoas lá fora, ele tinha se perdido com a família dele. Ele não estava preocupado com quem não queria fazer a arca. Ele estava focado em fazer a arca que Deus mandou ele fazer. Entendeu? Então eu não tenho que ficar olhando, eu sou trouxa. Bernardinho não vai para a igreja, não fica indo para a igreja, eu vou ficar indo. Eu não sou trouxa, não, eu sou sábia, eu estou construindo minha arca. E dentro dessa arca, Jesus vai salvar minha família. Dentro dessa comunhão que eu estou construindo com Deus, dentro dessa fidelidade, é isso que vai fazer Jesus salvar minha família. É isso que vai fazer ele me abençoar. Então você não está sendo bobo nem boba em obedecer, pessoal. A gente somos bobos quando a gente não obedece. Aí sim você está sendo bobo. Você está perdendo tempo, vai vivendo uma vida de religiosidade. A pessoa não consegue crer direito. A fé da pessoa é muito pequenininha. E a Bíblia diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se eu não ouço, eu não tenho fé. A Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu ouço uma vez por semana. Tá bom. Você come uma vez por semana? Você come só uma vez por semana. Você aguentaria comer só uma vez por semana? Como é que o teu corpo ia ficar? Pois é, mas a Bíblia diz o seguinte, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. O nosso espírito, ele também se alimenta, o nosso corpo se alimenta, arroz, feijão, sei lá, frutas, biscoitos, que você come lá. O nosso corpo, ele se alimenta. Se você ficar uns 3 dias sem comer, você vai ficar meio fraco. Mas o seu espírito também se alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca. E o seu espírito, ele se alimenta, o alimento dele é a palavra de Deus. Pastora, como é que a senhora sabe que o alimento dele é a palavra de Deus? Gente, eu acabei de falar, nem só de pão, mas sim de toda palavra, acabei de falar, né? E sai da boca de Deus. Disso viverá o homem.
Então o nosso espírito, ele se alimenta da palavra de Deus. Se você não alimenta o seu espírito, eu alimento meu espírito uma vez por semana. Irmão, a semana toda você está fraco. A verdade é essa. Tu acha que o diabo vai te tentar só uma vez por semana? Ele vai te atacar só uma vez por semana. Irmão, ele não descansa no feriado, no chuva, no sol. Não tem isso não, tá? No frio, no calor. Então você tem que se fortalecer. Por isso que lá no livro de Efésios 6, 10, está falando assim: fortalecei-vos no Senhor. Você tem que se fortalecer na palavra e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Tu sabe qual é a maior inocência do cristão? Sabe? É você achar que você foi liberto, o diabo não vai querer mais nada com você. Você está muito enganado. Aí agora é que ele vai querer te perturbar para levar você de volta. Nós só vamos deixar de ser tentados e perseguidos pelo diabo quando a gente morrer. Quando a gente subir para glória, ele lá em cima, ele não vai conseguir lá nos tentar mais. Agora, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar. Porque ele vai tentar voltar para a sua vida, vai tentar voltar para a sua família, e você não pode deixar ele ganhar terreno mais aqui. Aqui você tem que cercar, aqui você não passa mais. Como a Bíblia diz, né? Não deixe lugar ao diabo. E às vezes você pensa que eu não vou dar lugar ao diabo. Você pensa que não dá lugar ao diabo é quando você, não, eu não vou beber mais. Não é só isso que é dar lugar ao diabo, não, gente. Quando você não ora, você está dando lugar para ele. Quando você não ouve a palavra direito, não se alimenta da palavra, você está dando lugar para ele. Porque o seu espírito vai ficar fraco. E ele vai te tentar e você vai cair. Entendeu? Tem muita gente aí desabando, gente, pessoas de anos dentro da igreja, que estavam tão firmes, aquela coisa toda, que está com a vida no fundo do poço. Mas por quê? A maioria dessas pessoas, preste atenção no que eu estou falando para você, nem tudo é o diabo. Porque o diabo ele só pode tentar você, sabia? Ele não pode forçar você a fazer o que ele quer, não. Nem Deus pode, nem o diabo, você tem um livre-arbítrio. Deus vai tentar te convencer com o Espírito Santo você fazer o certo, para você não sofrer. O demônio ele vai tentar levar você para o lado errado. Entendeu? Você não é obrigado a ir, não. Você pode dizer não, mas ele vai tentar você na tua fraqueza, para ver se ele consegue te derrubar. Então, nem tudo, eu não estou defendendo ele, mas nem tudo é o diabo. Às vezes a pessoa endurece o coração. Tem pessoas que você olha para a vida da pessoa, a pessoa está no fundo do poço. Poxa, pastor, não estou falando fundo do poço, não estou falando coisa de financeiro não, tá, gente? Porque eu também passei mal luta lá financeiro, que eu estava aprendendo a me caminhar. Estou falando fundo do poço que está vendo que as coisas estão mal para a pessoa. Você está entendendo? E às vezes você vai procurar saber, preste atenção, você fica com dó da pessoa, tadinha da pessoa, claro que a gente fica. Mas você vai procurar saber, aquela pessoa ali é resistente à palavra, sabia? Se um pastor tentar dar um conselho, você não quer. Você já passou em 2, 3, 10 igrejas, para ficar em lugar nenhum, porque ela não se adapta à palavra. E nesse caso, o que Jesus pode fazer? Se a gente não é obrigado. Tem pessoas que eu já tentei ajudar. Irmão, mas é fácil você sair disso aí. Volta bem para a presença de Deus, vamos caminhar. A pessoa, e ele continua sofrendo. Porque você tem que querer, gente. O único que pode ajudar a gente é Jesus, o único. Não há outro. O mundo já é do maligno. O diabo está aí a flor da pele. E quanto mais vai chegando perto de Jesus chegar, mais ele ataca. Se a gente não se apegar com Jesus, a gente está perdido. A gente é a nossa família. Entendeu? E aí, às vezes, a pessoa vai contrário, a pessoa não aceita uma liderança. Isso já é um problema, sabia? Isso é um problema. E quando você é uma pessoa de Deus, você aceita a liderança, gente.
Porque olha só, Jesus nunca falou que ia aparecer perto de você, ó, pode deixar que eu vou aparecer lá no seu quarto, vou falar com você. Jesus fala com a gente através da palavra. Por isso que ele falou para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Pedro era quem era o Pedro da Bíblia? Oi? Pode falar, gente. Quem tem boca, fala. Não é proibido falar, não. Quem era o Pedro? Oi? Tá, ele era discípulo lá atrás, gente. Vocês não estão evoluindo na vida do Pedro, não. Pedro é... Oi? Ele era um líder. Você está entendendo? Ele era um discípulo. Depois ele virou apóstolo, enviado. Ele era o líder da igreja. Por isso que Jesus falou assim, ó, em cima dessa, por isso te digo que tu és Pedro, em cima dessa rocha eu vou edificar a minha igreja. Ele era um líder. Agora, tu já imaginou se a igreja não ouvisse o Pedro como líder? Se não precisasse de um líder, por que Jesus deixou Pedro? Por que Jesus deixou Paulo? Por que o Jesus levantou? Por que Deus levantou lá o Samuel? Levantou o Davi, levantou o Elias. Por quê? Sempre teve um líder, pessoal. Moisés que tirou o pessoal lá do povo do Egito. Abraão. Você está entendendo? Sempre houve um líder que Deus usou para poder ensinar o povo. Líder não quer ser pessoa melhor do que você, não. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas é uma pessoa que Deus botou a responsabilidade de ensinar o caminho do reino do céu. Agora eu não quero aprender com a liderança. Não, pois, eu já sei já, então eu não vou chegar daí. Você já pensou, se eu não sei chegar em Belfor Roxo, aí você tenta me ensinar, eu não, pode deixar do meu jeito, eu não preciso de ninguém me ensinar nada, aí vai eu. Daqui a pouco estou perdida lá no meio do caminho. Não, eu não sei chegar, ué. Aí eu quero chegar lá sem precisar de ninguém, não preciso de ninguém para me ensinar, eu dou do meu jeito. Já aconteceu isso uma vez comigo, tá? Eu fui lá em Belfor Roxo resolver um negócio, e eu fui andando, não perguntei ninguém. Deve ser ali na frente. Aí veio aqui na minha mente, pergunta, nunca tinha ido lá, que era para tirar até uma carteira de trabalho. Pergunta, fui andando. Irmão, andei, um sol quente. Quando está lá na frente, eu resolvi perguntar. Eu falei, não, vou ter que perguntar, porque eu já estou saindo de Belfor Roxo. Bom dia, dona Maria, paz do Senhor. Falei, eu já estou saindo de Belfor Roxo. Aí eu fui perguntei ao senhorzinho, senhor, o senhor sabe dizer onde é isso aqui? Ih, minha filha, tu veio de onde? Eu falei, vim de lá. Caraca, tu já passou há muito tempo. Meu Deus, vai ter que voltar isso tudo. E era chão, hein? Muito chão. Falei, caraca, sol quente. Voltou eu. Aí veio o Espírito Santo falando no meu coração. O Espírito Santo falou no meu coração, tá vendo? Por que a gente precisa de um líder? Olha o tempo que você perdeu. Olha o tanto que você andou no sol quente. Olha o tanto que você está tendo que voltar. Assim é no mundo espiritual. Quando você ouve uma pessoa que está te ensinando o caminho certo, é mais rápido. Não precisa de tanto sofrimento. Agora, quando a gente vai tentar ir sozinho, presta bem atenção. Depois você pode até voltar atrás e ouvir alguém, mas você já arrumou um grande sofrimento para a tua vida. Você vai sofrer, quebrar a cara, se dar mal, para entender que se tu tivesse ouvido aquela pessoa que Deus estava usando, você não estava naquela vida. Tinha sido mais fácil. Você está entendendo? Aí eu aprendi, eu falei, meu Deus, ninguém pode andar sozinho, né? Você precisa de alguém que saiba. Porque eu não sabia. Eu não sabia. Eu posso saber muitas coisas, mas eu não sabia onde era aquele endereço. O cara sabia. Ele podia me ajudar. Você entendeu? Então a gente tem que aprender a ouvir liderança. Às vezes a pessoa não aceita o conselho de Deus. A pessoa está ruim, irmão. Se roda. Se eu tivesse ouvido, não tinha acontecido isso. Entendeu?
Lá no Deuteronômio 28, vamos lá, bem, Dona Maria. Deuteronômio 28. Gente, olha aqui, Deus já está falando para a gente o segredo da bênção. Que não é segredo, segredo é quando o negócio é escondido. Isso aqui nem segredo não é mais, porque todo mundo já sabe. Se abrir a Bíblia no Deuteronômio 28, não é mais segredo, pronto, todo mundo está sabendo, entendeu? Mas esse aqui é o caminho de ser abençoado. Não tem outro caminho, o caminho é esse. Às vezes a gente dá um de teimoso e não, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Você vai lá e tenta outro caminho, mas não dá. Eu estou falando isso, que não dá porque eu já passei por isso. Eu já fui muito cabeça dura, o pastor falando uma coisa e eu ia fazer outra. Nada, eu sei o que eu estou fazendo, sei nada. Daqui a pouco estava ruim, falei, meu Deus, se eu tivesse ouvido meu pastor, eu não estava nessa agora. Mas às vezes a gente, é o que Deus não quer, que a gente se dê mal para depois ouvir, pessoal. Deus quer que a gente aprenda a ouvir para você não se dar mal, é isso que Ele quer que aconteça, entendeu? Então lá no Deuteronômio 28, ele está falando assim, ó, as bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim, não é isso, pessoal? Olha o que está escrito aí, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Ninguém nunca ouviu a voz de Deus. Ouve sim. Jesus, ele fala através da palavra dele. Ele falou para os discípulos, o que vos ouve, a mim me ouve. Então, quando você vem na igreja, a voz é do pastor, a aparência do pastor, mas quem está falando é Deus. Deus usa o pastor, o Espírito Santo, para falar com a gente. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que a Bíblia fala, as pessoas costumam falar, sobre as pessoas usadas por Deus. Tem pessoas que Deus usa para pregar, para orar por você e outras coisas mais. Assim como tem pessoas que são usadas pelo maligno. Fulano esfaqueou outra, porque o diabo conseguiu usar aquela pessoa. Você está entendendo? E existem instrumentos de Deus, onde Deus usa para falar com a gente. Por isso que a gente tem que ficar atento. Olha, enquanto você não chegar a esse ponto de entender que Deus está falando com você através da palavra, eu vou te falar uma coisa, as bênçãos é muito sofrida para chegar. Porque às vezes a pessoa pensa que é o pastor que está falando, isso atrapalha. Você está entendendo? As tuas bênçãos é muito dificultosa por causa disso. Quando você entende, não, é Deus que está falando, eu vou colocar em prática, aí é diferente. Porque quando você põe em prática, Deus age. É rápido a sua bênção. Entendeu? É rápido. Aí ele está falando aqui, ó. E se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, você que tem que ter o cuidado de guardar, não é Deus. Ele está falando que é você que tem que ter esse cuidado. Sim ou não? É nós que temos que ter esse cuidado. Temos cuidado de guardar todos os seus mandamentos, pessoal. Glória a Deus. Aí é que eu estou te falando do negócio da prosperidade. Às vezes você está... Deus, eu não entendo, eu já estou dizimando, mas por que a minha vida está amarrada? Porque nada anda, mas você está obedecendo todos os seus mandamentos? Você tem ido nos cultos direitinho? Você está orando direitinho, está fazendo direitinho o que Deus está falando, está obedecendo lá o que o pastor está ensinando direitinho? É isso que a gente tem que ver, entendeu? Porque a obediência é ela que traz a bênção. Quanto mais, nós não somos perfeitos não, todos os dias a gente tem que consertar uma beiradinha, até eu, todo mundo. Mas quando Deus olha para você e vê você se esforçando para mudar, aí Ele mesmo vai abrir as portas das bênçãos para você. Ele está vendo que você tem interesse de fazer a vontade dEle.
Agora, se a gente não ligar, nada a ver, tá? Aí fica atrapalha. Deus vê assim, pô, essa pessoa não está se esforçando para obedecer. Gente, não é difícil você entender, não. Quem tem filhos aí? Quando os seus filhos desobedecem você, é legal? Você ama ele, mas você fica feliz com eles? Por que Deus vai ficar feliz quando a gente desobedece? Nós somos filhos, ele é pai. Que Deus está falando você fazer uma coisa, você está fazendo outra. Você já aconteceu isso com o seu filho? Tá, mãe, tá, pai, tudo bem. Continua fazendo até pior. Se meu filho, você já falou que ia parar com isso, não parou, tá? Não é ruim. É a mesma coisa a gente com Deus. Deus está falando uma coisa, a gente está fazendo outra. Deus está falando uma coisa, ele está fazendo. Como é que ele vai abençoar desse jeito? Tem filhos que a mãe e o pai não podem dar dinheiro. Ela quer até dar um presente, mas não pode. Se der, vai jogar fora. Entendeu? Se der, vai jogar fora. Você dá um celular novo, daqui a pouco, meu filho, cadê o celular? Ih, vendi, porque não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pô, meu velho, aquele tênis que eu te dei aquele dia, não, que não sei o que, não é. Você fica impossibilitado de ajudar aquele filho. Você quer dar, mas você já pensa logo, não, você o der, já era. Daqui a pouco está quebrado. Você está entendendo? Não é ruim você querer fazer alguma coisa pela pessoa e não poder? Assim é Deus. Se a gente não tiver juízo, não obedecer ele, a gente põe as nossas bênçãos tudo para perde a bênção. Aí Deus quer fazer mais, mas não pode, porque ele sabe que a gente não tem juízo. Tipo assim, se meu filho escantelhar, se eu tentar fazer uma vez, ele vai jogar tudo fora. Você está entendendo? Ele não tem juízo, não me escuta. Se me escutasse, já estava bem, estava se dando bem, as coisas estavam dando certo. Se me escutasse, não estava sofrendo assim, não é isso que a gente às vezes pensa dos nossos filhos. Pô, se o Zezinho tivesse me escutado lá atrás, agora ele não estava nessa. A gente não pensa desse jeito. Deus também é a mesma coisa. Eu lembro do irmão Anderson, que ele falou ali com o Guiguinho o dia que ele se machucou, né? Não, vamos lá comigo e tal. Aí você deve ter pensado depois, se ele tivesse ido comigo, ele não tinha se machucado, não é? Meu pai e mãe está ensinando para o bem. É a mesma coisa Deus. Deus quer operar na nossa vida, mas como se a gente não obedece? Ele está falando, vai para a direita, Deus, se ele mandou você ir para a direita, tudo que você quer já está tudo preparadinho lá. Ele já preparou tudo para você na direita. Aí você, não. Melhor para a esquerda, porque direita não sei o quê. Direita tem uns pombos ali no meio do caminho, está difícil, você entendeu? Aí você vai para o lado errado. Não dá, gente. O Deus, ele tirou o povo de Israel do Egito. Era o quê? 400 e poucos anos, né? Que eles ficaram lá como escravos. Eles sofreram aqueles anos lá todinho. Deus resolveu tirar eles de lá para levar eles para uma terra boa, onde manava leite e mel. Terra onde eles iam comer à vontade, onde eles iam ter tudo que eles quisessem, por ter paz. E tentaram, sem ser escravo de ninguém. E ele tirou o povo para levar para lá. Só que para levar para lá, quando Deus vem e traz você para a área da bênção, gente, lá no Egito eles viviam sem lei. Lá eles faziam o que dava na telha deles, mas com Deus não é assim. Com Deus eu vou ter que aprender a obedecer a Jesus. Aí tirou eles de lá, e aí trouxe eles, usou lá o Moisés para levar, ensinar os mandamentos. Eles não aceitaram. Gente, aquele povo deu uma dor de cabeça para Deus e para Moisés. É sério, né? Eles fizeram bezerro de ouro. Gente, eles eram terríveis. Murmuravam,
Para você ter uma ideia, você já ouviu falar em alguém mais paciente do que Deus? E eles conseguiram tirar a paciência de Deus, irmão. Porque Deus falou, pô, Moisés, até quando me provocará a ira esse povo? Moisés, vou acabar com eles tudinho. Moisés foi orar, Deus, você não faz isso não. Faz isso não, conversou com Deus. E aí Deus deixou passar, mas Deus ia acabar com eles tudo lá, porque eles conseguiram tirar a paciência de Deus. Tão desobediente que eles eram, coisa era séria. E Deus queria levar eles para onde? Para um lugar bom. Assim, às vezes, a gente não quer obedecer a palavra, se a gente soubesse as bênçãos que a gente está perdendo lá na frente. Gente, Deus quer que você chore de tanto rir, de alegria. Ele quer que você viva bem, você coma bem, você vai lá no mercado, lá escolhe a carninha que você quer. Deus quer isso. Vez quando você vai lá passear com a sua família, mas só que a gente, às vezes o ser humano é cabeça dura, não aceita o que Deus está falando. Aí, Deus ficou olhando assim, ele queria poder fazer, mas depende de nós. Você está entendendo? Nós é que temos que guardar os mandamentos do Senhor. Bom dia, João. Faz. Aí ele está falando aqui, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Não é alguns não, pessoal. Eu dizimo, mas de vez em quando eu mexo numa pornografiazinha. Isso é de Deus? Não. Você está fazendo uma coisa certa e uma coisa errada. Não? Eu vou no culto direitinho, mas eu minto. Quem é o pai da mentira? O diabo. Você está entendendo? Então não é assim. Eu faço uma coisa, obedeço uma coisa e pulo outra. Obedeço, não é assim não. Você tem que se esforçar para botar em prática. Não é, pastora, mas não é muito fácil não. Mas Jesus falou, porfiai por entrar na porta estreita. O que adianta também tu ir na porta larga só problema. A vida não muda, as coisas não acontecem, aí. Sofrimento. Não, irmão, melhor se apertar um pouquinho pelo certo. Lá na frente você vai ser feliz. Deus vai te honrar. Glória a Deus. Aí ele está falando assim, todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. Aí ele está falando, e o Senhor teu Deus, presta bem atenção nisso aqui, se você procurar obedecer a Deus, olha o que ele está prometendo que vai fazer. E o Senhor teu Deus te exaltará. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É você que vai se exaltar, é Deus que vai exaltar. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar na lama, você pode estar caído, você pode estar sendo humilhada, os outros rindo de você, mas Ele vai pegar você e vai exaltar você. Mas por quê? Porque você procurou ter um coração obediente a Ele. Aí Ele está dizendo, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí Ele está prometendo, e todas essas bênçãos virão sobre ti, elas vão vir até você. Tu tem ideia do que é as bênçãos vir para cima de você? Às vezes tem gente aí, mas eu não tenho muito tempo para orar, não tenho muito tempo para ir para a igreja, que eu estou correndo atrás das bênçãos. Não, tu vai ficar correndo atrás toda a vida. Não é você que tem que correr atrás da bênção, você tem que obedecer a Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar, para as bênçãos vir atrás de você. Aí Ele está dizendo, e todas essas bênçãos virão sobre ti, não é isso? E te alcançarão, ainda tem que alcançar você.
Deus olha lá de cima, a Ângela está se esforçando para obedecer a Deus. Deus fala com a pessoa, vai lá e vai atrás dela. Ah, mas eu não sei onde ela está. Não interessa, você tem que achar ela, você tem que alcançar. Mas ela está correndo, corre atrás dela. Entendeu? Aí vai a Rosângela, a Aline, cada um de vocês aí, está se esforçando para obedecer a Deus, vai lá. Corre atrás da Dona Maria lá, para ela lá na esquina lá, é a bênção que está chegando. Mas por quê? Porque a pessoa está se esforçando para obedecer a Deus. A bênção corre atrás de você. Pastor, o que significa isso? Tem coisa que você nem pediu a Deus. E Deus faz. Do nada você, caraca, nem estava esperando essa bênção. Mas você obedeceu, estava se esforçando para obedecer, Deus mandou ela ir lá, até você. Aí ele está falando assim, ó. Até, pastora, mas eu não tenho um centavo no bolso, mas quando você é obediente, as pessoas, isso é Deus é que faz. Deus muda o coração das pessoas, como mudou do faraó, as pessoas sentem vontade de te ajudar. O que você está precisando? Aí você, não, tem que dar um jeito de ajudar essa pessoa. Está entendendo? É que Deus começou a trabalhar ao seu favor. Entendeu? Você fica até meio desconfiado, sei lá, essa pessoa está tão boazinha, não me ajuda mais nada. É Deus que está usando, porque você está obedecendo. Deus está dando o teu esforço para você obedecer. Agora, quando eu não obedeço, Deus fecha as portas. Até quem eu achava que ia me ajudar, não me ajuda mais. E aí? É coisa terrível. É sério. Aí ele está falando aqui, ó. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, é quando você começar a obedecer. Aí ele está dizendo, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Pastor, o que significa isso? É todo lugar que você chegar, você vai ser bem-vindo. Você está entendendo? Você vai ser bem-vindo. E ele está falando aqui, ó. E todas essas bênçãos virão. Não, isso aqui eu já fui já. No 4. Bendito é o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as criações das suas vacas. Sabe o que é isso? Teus filhos. Gente, preste bem atenção que isso é muito forte. Os seus filhos vão ser benditos. O teu filho, a tua filha, sei lá, ou a filha de alguém, não sei, pode estar lá no tráfico, pode estar lá, pode ser a pessoa mais brava lá de dentro do tráfico, pode estar na prostituição, pode estar onde for. Se você começar a ser fiel a Deus e obedecer, Deus vai trazer e vai converter. É uma promessa dele, porque seus filhos vai ter que ser bendito por causa de você. O diabo não vai conseguir destruir. Você está entendendo? E pode ser cabeça dura do jeito que for, vai se converter. Tem gente que pensa assim, mas eu tenho que estar lá todo dia, pastor. Se eu não estiver lá falando todo dia, você está pensando errado. Vem buscar a Deus, começa a obedecer a Deus. Deus começa a trabalhar lá. Daqui a pouco, do nada, mãe, para a igreja hoje, fazer uma visita, porque você está buscando a Deus. A mulher cananeia, ela deixou a filha dela miseravelmente endemoniada em casa. E o que ela fez? Foi buscar Jesus. E ela lá adorando, conversando com Jesus, orando lá, conversando lá no assunto dela com Jesus lá, a filha dela estava lá. A filha dela estava onde? Jesus falou para a mãe dela, mulher, grande é a sua fé. Seja feito contigo conforme tu deseja. Ela saiu dali e foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela encontrou a menina liberta. O demônio já tinha saído da menina.
Jesus nem foi lá na menina, a menina não foi Jesus, nada disso, foi um assunto entre a mãe e Jesus. E se você está buscando a Deus, tu está procurando fazer a vontade de Deus, Deus vai libertar, não tem jeito. Pode estar, não, mas tu não está entendendo, irmão, liberta sim. Seu papel é buscar a Deus aqui, ó, obedecer, porque se você obedecer, você está entrando dentro dessa promessa, que bendito é o fruto do seu ventre. Eles vão ter que se converter, não tem para onde correr. Por isso, o diabo ele faz o seguinte, ele tenta atacar muito você, pai, a mãe, aquela pessoa que está buscando a Deus. Por quê? Se ele derruba você, ele derruba a sua família. Mas se você está de pé com Deus, a sua família também está de pé. Aprende isso. Você é uma porta. Por isso que você não pode abrir a porta para o inimigo. Não deixe lugar ao diabo, porque você é uma porta. O Jó, ele teve a família dele, tadinha. Perdeu os 10 filhos num dia só, perdeu a prosperidade toda, perdeu a saúde. O demônio entrou na mulher dele, ficava debochando na dele, mandando ele amaldiçoar Deus. Mas qual foi o problema? O Jó, ele abriu a porta, né? Ele tinha medo e tinha receio. E nós, né? Nós não podemos abrir a porta. Quando que nós abrimos a porta? Quando nós odiamos alguém, quando nós mentimos, quando a gente não obedece o que Deus está ensinando, isso tudo é uma brechinha. Aí o diabo entra, ele vai atacar a sua família. Agora, se você estiver não, vou obedecer, eu vou buscar Deus, eu vou me esforçar, o diabo não consegue destruir a sua família por causa de você. Por causa de você. Às vezes ele até tenta, mas não vai conseguir. Entendeu por que a gente tem que ser fiel a Deus? A gente sendo fiel a Deus, a gente está... Essa é uma porta que Jesus está entrando através de você para salvar a sua família. Por isso que eu vou, às vezes eu vou dar um pouquinho. Ontem eu não deu tempo de eu passar lá na minha mãe, estava um pouquinho tarde, mas ontem eu fui lá fazer uma visitinha do meu filho, da minha netinha, depois dei uma passadinha lá no meu pai. A Natasha, ela estava comigo, não estava? Sim. Você viu a gente ficar falando mal de alguém lá? Não posso fazer isso. Eu sou a porta. Aí eu vou lá fazer uma visita do meu filho, vou meter no lado no Zezinho, no Toninho. Bom, primeiro, como é que eles vão ver Jesus em mim? Eu tenho que ser um exemplo. E segundo, de vez em eu levar Jesus, eu levei o capiroto para lá, irmão. Diferente. Eu abri a porta para o capiroto. Está entendendo? Sim ou não? É isso, pessoal. Você tem que ser diferente. Você não abre a porta. Você abre a porta, aqui você não vai entrar. E aí ele tenta atacar a sua avó, seu tio, sabe o que você faz? Amarra em nome de Jesus. Ó, demônio, você vai sair, eu não tenho nada contigo. Eu não tenho rabinho preso com você, você vai ter que sair da minha família. E ele sai. É uma aliança que Deus tem contigo. Você é fiel a Deus? Sou. Então Deus tem uma aliança. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. Bendito é o fruto do seu ventre, e o fruto da sua terra, e o fruto dos seus animais. Mas o que é isso? Até os seus animais são abençoados, gente. Até os seus bichinhos são abençoados. Você está entendendo? Que é da sua fidelidade a Deus. Aí ele está dizendo assim, ó. E a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendita a tua amassadeira, teu cesto e tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Né? Aí ele está dizendo, ó, o Senhor te entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Pastora, quem são esses meus inimigos que Deus vai entregar na minha mão? A doença que se levantar contra você, a perseguição, a calúnia, aqueles espíritos que tentam destruir a sua família,
Aqueles espíritos que tentam destruir sua família com doença. Às vezes tem isso, tadinho. Às vezes tem família que o pessoal tem que fazer vaquinha para comprar remédio. Esses inimigos, Jesus quer destruir, quer tirar da sua vida. Quer que você e sua família tenham paz, tenham sossego, tenham saúde. A depressão, o inimigo que se levanta contra a sua vida, e outras coisas, uma perseguição contra você. Isso tudo, Deus está querendo tirar da sua vida. Ele falou que vai fazer, seus inimigos, vai entregar a seus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos, o que vai acontecer? Fugirão de ti. Esse inimigo pode ser o desemprego, pode ser a dívida. Meu Deus, pastor, só Deus, nem durmo direito pensando como é que eu vou pagar. E hoje em dia a gente está no mundo de intolerância. O que é isso? O pessoal por dinheiro, eles não entendem. Eles não querem nem saber. Você ficou de dar o dinheiro meio-dia, atrasou meio-dia, o pessoal já está te cobrando. E eles não têm paciência. A verdade é, eles que não têm paciência. Por causa de dinheiro, eles matam e morrem. O negócio está sério. Eles não querem saber. Poxa, irmão, eu ia te pagar hoje, mas meu gás acabou, o problema é seu. Não tem nada a ver com o teu gás, não. Hoje em dia está assim. Pessoal, por causa de dinheiro, só Jesus. E ele está dizendo assim, ferido diante de ti, os 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo aonde? No teu celeiro. Sabe o que é isso? Fartura. Não vai ficar faltando. Se eu olhar lá, poxa, não tem papazinho, não. Deus quer mandar as bênçãos lá no teu celeiro. Você abrir seu armáriozinho lá, você escolher o que você quer comer. Mas para isso, pessoal, tem que ter o coração limpo. Tem que se esforçar para obedecer a Deus. Fugir de negócio de amizade errada, pessoas que falam coisa negativa, ódio. Tem que fugir dessas coisas, mentira. Isso tudo não é de Deus, não. O que eu vou fazer então? Bota um louvor na sua casa, irmão. Pelo amor de Deus, vai lá, bota um louvor, vai cantar. Aí vem o Bernardinho lá falar mal dos outros para você, vamos orar. Nada, aí tem gente que fica com raiva de você que você não quer ouvir. É o capiroto que está ali, entendeu? Ele acha que você é obrigado a prestar seu ouvido para ficar falando derrota, falando mal dos outros, metendo mal dos outros, na igreja dos outros, dos pastores. Não vai ficar escutando isso não. Vai orar, vai botar um louvor. Tá? Deixa a pessoa falar. Tem gente que fala, vai me deixar falando sozinho? Olha, eu estou cantando. Entendeu? Quem canta, seus males escutam. Entendeu? Você vai cair nessa, vai ficar ouvindo isso. Não ouve isso não. Cuidado você não corromper o seu coração. Você tem que ter um coração que Deus quer te abençoar, mas bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Fugir desse negócio de pornografia. Gente, tem ideia que é o Espírito Santo morando em você? Principalmente quem já foi batizado. Você já foi batizado nas águas? Já? Então Jesus, ele mora em você. Você teria coragem de convidar Jesus para ver um filme pornô? Fala a verdade. Jesus, vamos lá ver um filme pornô comigo. Você teria coragem? Mas quando a pessoa que é batizada vai assistir, ela está levando Jesus, porque Jesus mora nela. Ela está forçando Jesus a ver aquilo ali. Jesus não quer ver. Aí sabe o que Jesus é obrigado a fazer? Ele é obrigado a sair daquele corpo. Eu falei, eu não vou ficar aqui vendo isso. Então fica você sozinho. E aí? Aí se Jesus deixar a casa fica como? E se a casa ficar vazia, quem é que entra? O diabo. Daqui a pouco a pessoa está cheia de troço. A pessoa está manifestada dentro de casa, mas porque entrou através daquilo ali.
A desobediência, o pai, a mãe, tem gente que tem filhos que não obedecem o pai e a mãe. O pai e a mãe está falando uma coisa, está fazendo outra. Irmão, cuidado com isso. Tem de jovens aí se perdendo por causa disso. Pior coisa que tem é o filho que não obedece a mãe e o pai. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te vá bem. Quer dizer, se eu não obedecer, as coisas não vão ir bem. E viva muito tempo sobre a terra, porque escala até morrer cedo. Entendeu, pessoal? Tem que ter cuidado com isso. Filho que debate com a mãe e com o pai, quer discutir com a mãe e com o pai. Gente, eu tenho 40, eu não tenho problema de falar a minha idade não, tá? Eu tenho 42 anos. Eu achava que eu tinha 45, a Natasha falou que eu tenho 42. Eu aumentei a minha idade, mas tá bom. Eu tenho 42 anos. 42 anos. Só que o que acontece? Eu dessa idade eu tenho minha mãe está aqui assistindo na live, Deus abençoe, mãe, Pai do Senhor. E tem meu pai está com 82 anos. Eu não faço isso. Eu faço isso, Natasha? Fica debatendo? Não, eu não faço isso. Até meu pai um dia desse chegou lá na sala lá e ficou falando com a Natasha, não foi? Tua mãe é que ele pode me zoar. Então, a mãe que é mais ou menos. Porque ela nunca foi ficar debatendo com ele. Não falou isso lá com você? Isso é pecado, pessoal. Aí eu, 42 anos, não faço isso, que eu sei que isso é pecado. Aí vem, saiu das fraldas. Mas que é, irmão? Você está no pecado. Pede perdão a Deus. E trata sua mãe e seu pai bem, que aí sim as coisas vão dar certo. Entendeu? Senão você tem sonhos, tem projeto. Não, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser uma aeromoça, eu quero ser mais não sei o que, mas você não vai ser nada sem Jesus. Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Para que tudo te vá bem, você tem que começar dentro de casa obedecendo sua mãe e seu pai. Senão as coisas não vai bem e ainda corre risco de viver pouco. Mas por quê? Porque não obedece, só Jesus para guardar. Entendeu? Tem que orar muito para o filho obedecer o pai e a mãe. Funciona desse jeito, às vezes a pessoa não obedece. As amizades, mal conversação, tem filhos que desobedecem a mãe e o pai por causa de amizade. Pessoa não está, aquele amiguinho, aquela amiguinha não está com Jesus. O inimigo está usando eles para tirar você. Que nada, fala com a sua mãe que a gente vai na padaria, a gente vai lá na casa de Getúlio. Quer dizer, o espírito da mentira já está nele. Quem é o pai da mentira? O diabo está ensinando você a mentir para sua mãe e para o seu pai. Isso é de Deus? Não, mas eu não falo nada, senão vai me achar careta. Você prefere puadas do que você dizer não ao pecado? Porque se uma pessoa morre em pecado, vamos supor assim, eu já ouvi casos disso, tá? Fala com a sua mãe que a gente vai em tal lugar assim, assim, assim. Aí ela mentiu para não ficar mal com os amigos e foi. Aí houve uma situação lá, morreu. Morreu como? Foi para onde? Já ouvi casos assim, pessoas novinhas, adolescentes, foi, aconteceu uma situação, um acidente, alguma coisa assim, a pessoa morreu e foi para onde? Morreu em pecado. Deus me livre, irmão. Olha, não vou, você tem esse costume de mentir com a sua mãe, mas eu vou até te dar um conselho, não faz isso não, que se na Bíblia está escrito que isso é pecado, tá? Se você quiser isso, você vai sozinho. Acabou. Mas eu não quero falar isso, então simplesmente diga não. Sabe dizer não? Não. N-A-O-T? Não vou. Vai você, eu estou ocupado. Você está entendendo? Você tem que dizer não para o pecado e sim para Jesus. Vamos lá em casa que eu vou te mostrar uns vídeos lá, umas revistinhas que eu tenho lá. Não, o problema é dele se ele gosta de pornografia, foge disso.
Você é de Jesus, você é diferente. Não, não quer saber? Ver você. O que é? Tem bolinha, tá no seu. Não, eu sou de Jesus, eu sou cristão. Sabe o que é isso? Ah, não, você não sabe o que é. Você está entendendo? Sim ou não? É assim que tem que fazer, gente. E desde quando que se mostra que você é homem, que você é mulher, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não? Às vezes você tem que ser envolvido na coisa errada, no pecado, para mostrar que você é um homem. Nada a ver. Cuidado com isso, tá? O demônio, ele usa esses argumentos para tentar você, para ver se você cai naquilo ali. Uma vez eu estava passando em Nova Iguaçu, nunca mais esqueço disso. Naquela época eu já tinha meu esposo, tá? Eu tinha meus filhos, eu tinha meu esposo. E eu fui no shopping comprar uma máquina de cortar cabelo, porque eu queria dar de presente de aniversário para o meu marido. Eu não sei se era dia dos pais ou era aniversário dele. Um dos dois. Ou era dia dos pais ou era aniversário dele. Aí eu fui às pressas, que já estava tarde. Eu fui lá comprar uma máquina de cortar cabelo e vim. Quando eu estava voltando, tinha 2 rapazes parados na praça. E aí o rapaz começou a mexer comigo. Mexer, né? E aí eu fingi que não estava ouvindo. E eles vieram andando assim, atrás de mim, mexendo comigo, falando. E eu nem olhei. Aí um deles falou assim, não vai olhar não, você é o quê? Então você não é mulher, assim mesmo. Então você não é mulher, então você não pode de homem. Olha só, o papo dele. Você não é entendendo? Insinuando que eu gostava de outra coisa, porque eu não estava dando confiança a eles. Aí você é uma pessoa bobinha, você é o quê? Você é mulher, você vai voltar para irmão, não faça isso, você não precisa provar nada para ninguém. Só porque você não quer pecar. Você está entendendo? Isso é uma arte, não é do diabo, para ver se você vai querer provar que você é alguma coisa, entendeu? Vai cair na lábia deles. Eu não era casado, tinha meu marido, tinha minha família, eu sei quem eu sou. Não é? Eu sou obrigada a dar confiança a ele? Você está entendendo? Porque às vezes a pessoa faz isso. Você não vai ficar com a Bernardina na escola, não, então você não pode mulher. Então você não é homem. Irmão, você é um homem de Deus. Você é um homem, mas de Deus. Você não vai se corromper, diferente. A palavra de Deus diz, deixa eu ver aqui. O Guilherme está com quantos anos? 4. Então 14 anos não é mais tão ofensivo, não, porque infelizmente hoje em dia todo mundo já sabe o que é isso. Sexo é só depois do casamento, segundo a Bíblia, pessoal. Aí eu quero provar que eu sou de Deus, tem que ficar com a Bernardina lá na escola. Você vai fazer um filho da Bernardina, daqui a pouco a família está atrás de você vai ter que assumir, vai ter que pagar pensão, e aí? Aí você cheio de sonho que você ia ser bombeiro, ia ser não sei o quê, agora você vai ser qualquer coisa para trabalhar, para ter que sustentar seu filho. Foi lá, fez agora. E aí depois você vê que tu não gosta da menina, vai ficar um filho, um pai e mãe separado, porque não teve juízo. Você está entendendo? Cuidado com esse negócio de querer provar para os outros que você é. Você não precisa provar para ninguém nada. Prove para Deus que você é dele, só isso. E deixa o mundo ver isso em você, ver Jesus em você, só isso. Isso já é o suficiente. Entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. Lá por 7 caminhos fugirão de ti, não é isso? E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoarás na terra que te der o Senhor teu Deus. Ele está falando que ele vai te abençoar na terra que ele quer te dar. Que terra é essa? Um lugar de bênção, pessoal. Você vai
você vai realizar o seu sonho, você vai ser feliz. Glória a Deus. Aí ele disse, ó, e o Senhor te confirmará para si por povo o quê? Santo. Como é que Deus vai confirmar você como povo santo se você fizer um montão de nobrecagem? Eu roubo, eu minto, eu faço um montão de coisa, eu odeio. Como é que Deus vai me confirmar como um povo santo diante das pessoas? Fala a verdade. Eu sou eu. Vocês me conhecem há um tempo, não conhecem? Estão aqui ouvindo a palavra, não tá? Se vocês chegassem aí, uma hora dessa qualquer, sei lá, vamos supor que vocês fossem passear lá em Tinguá. Aí vocês foi passear lá num sítio qualquer lá. E ela, quem é aquela lá? Pastora. Aí você me viu sentadinha lá, e ela, pastora Fabiana aqui no sítio também, legal. Daqui a pouco você chega um pouquinho mais perto, tá eu de perninha cruzada, uma porçãozinha lá de azeitona, de queijinho do lado, umas 2, 3 latinhas de Antártica do lado, tomando uma cervejinha geladinha. Ué, ninguém tá me vendo mesmo? Só entendeu? Fala a verdade, vocês iam acreditar na história de Deus? Fala a verdade, tu não ia acreditar mais, irmão. Você entendeu? Caraca, a pastora pregando lá domingo, agora a gente chega aqui lá. Não é Antártica, não, aquilo deve ser outra coisa, não é possível. Aí você chega e fala, Antártica sim. Aí passa, você não fala nada comigo não, nem sei que você me viu. Aí terça-feira você chega aqui, aleluia, gente, a paz do Senhor. Você não achou o que de mim? Fala a verdade. Eu bobo aqui acreditando naquilo que aquilo era verdade, a pastora era de Deus. Você está entendendo? As minhas atitudes mostram se eu sou de Deus ou não, gente. Claro que não existe ninguém perfeito. Você não vai olhar para mim, a pastora é tão santa, ela é perfeita. Então Jesus já tinha me arrebatado já, mas essas coisas eu não tenho condições. Eu tenho que viver uma vida de santidade diante de Deus. Isso não funciona. E não é por causa de, assim, vocês são uma bênção, tá? Não estou desfazendo de vocês, não. Mas eu não tenho que viver uma vida de santidade por causa de vocês, não. Para vocês verem, não. Eu tenho que ser de Deus. Porque o que eu faço para Jesus é porque eu amo Ele. Eu amo Jesus. Inclusive, eu estou aqui pregando porque eu amo Ele. Se eu não amasse Ele também, já tinha saído desse chamado a tempo. Você está entendendo? Não é fácil a pessoa ser pastora, não. Não é fácil, não. Mas por quê? Porque vocês são uma bênção, tá, gente? Mas às vezes ser pastor é ovelha de tudo quanto é jeito. Tem ovelha que ama, tem ovelha que não ama, tem ovelha que te ama, tem ovelha que te odeia, tem ovelha que é grata, tem ovelha que é ingrata. A coisa é séria. Tem uns que falam bem de você, outros metem o mar. Não é fácil, não. Mas, enfim, a gente vai orando, né? Deixa eles entrar pro coração, que a gente sabe que eles estão em fase de aprendizado. Todos nós estamos, né? Entendeu? Então, porque eu amo Jesus, eu tenho que ser realmente. Então, Deus quer confirmar a gente como povo santo. Se os vizinhos olharem, poxa, aquela mulher ali é de Deus. Ela é de Deus. Ela pegou a bolsinha dela, já foi para a igreja, ela, entendeu? Passa aqui, dá bom dia a gente, porque às vezes tem pessoas que é cristã, é da igreja, mas você não fala com a pessoa que bebe, não fala com uma pessoa espírita, irmão, você não deve ser assim. Deus mandou a gente amar todos, você não vai imitar aquilo ali. Eu não tenho que ir lá com uma sessão dele lá, porque não vou fazer lá, eu não vou fazer lá. Não, mas não tem, mas eu passar bom dia, boa tarde, porque eu tenho que ganhar aquela pessoa para Jesus. Quantas pessoas já conversei aqui, pessoa doidona, tem que ter uma paciência. Tu lembra, João, aquela vez que a gente estava pintando aqui a igreja, que a gente estava pintando esse muro aqui? Você ajudou de noite, lembra? Lembra que chegou uma pessoa, não vou citar o nome aqui, que estava embriagado, que a gente pintando o muro, a pessoa... Entendeu? Eu estava,
acordando os vizinhos. Aí depois o João falou, poxa, pastor, só tem mal paciência. Mas, irmão, mas não é. Aí Deus mandou a gente amar todos, velho. Hã? Entendeu? Aí eu, não, pingu, sai daqui. Não, irmão, um dia eu também não fui pinguça, também. Não tiveram paciência comigo. Entendeu? Um dia eu também fui pinguça. Então você fica troncudo. Nossa, pega no vizinho. Como é que o vizinho vai se converter? Você está com raiva do vizinho. Entendeu? Você tem que passar por um dia, boa tarde, a pessoa vai olhar. Mesmo que o vizinho seja mal-humorado, ele fale com você, mas ele vai perceber que você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa alegre, fala com todo mundo, conversa com todo mundo, trata todo mundo bem. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. Ele te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado. Quando que vai acontecer isso, pessoal? Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares aonde? No seu caminho, que é a sua palavra. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Temor não é que a pessoa vai ter medo de você, não. Nem fulano se esconde, não é isso não. É que as pessoas vão te respeitar. Você não mexe com essa pessoa, não. Essa pessoa é pessoa de Deus, coisa séria. Deixa o povo de Deus quieto. O pessoal tem até medo de mexer com você, porque sabe que você é de Deus. A Bíblia me diz: quem tocou no ungido de Deus foi por. As pessoas passam a respeitar você como uma pessoa de Deus. Sim ou não? Aí ele está dizendo aqui, ó. E o Senhor te dará abundância no fruto dos teus animais e no fruto do teu ventre, sobre a terra, que o Senhor teu Deus, o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Já pensou Deus abrir um bom tesouro dele para você? Aí derramar sobre você bênção, saúde, prosperidade, alegria. Tu sabe um dos tesouros muito preciosos, dois tesouros muito preciosos que quase ninguém dá muito valor, mas que hoje em dia a gente precisa muito, que está em falta no mundo? Amor. Porque o amor de muito tem se esfriado. É difícil você achar uma pessoa que te ama de verdade, quer ver o seu bem, tenta te ajudar. Difícil. A pessoa querer ver você de pé. Hoje em dia está amarrado em nome de Jesus. Tem um espírito aí que tem usado as pessoas, mas que as pessoas ficam felizes de ver o outro caído, sofrendo. Está amarrado em nome de Jesus, gente. A gente tem que ficar feliz de ver o irmão de pé. Glória a Deus. O amor e outra coisa, que também tem sido um tesouro, que isso aí está fazendo falta para muita gente. Sabe o que? A alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa madrugada eu estava orando, e eu estava orando por essa situação. Hoje em dia a situação está tão estranha que as pessoas têm andado muito tristes. Espírito de depressão tem atacado as pessoas. Tem hora que a pessoa fica desânimo, tem vontade de viver, e isso aí é uma coisa que eu tenho orado a Deus, que em nome de Jesus, Deus coloque a alegria dele no nosso coração. Porque Jesus, ele falou uma coisa: no mundo tereis, mas tenha bom ânimo, que eu venci. Por isso que ele falou para você se alegrar na esperança. Se você olhar para esse mundo, você não tem mais esperança nenhuma. Que esperança mais você tem aí? Só luta, problema, um esfaqueando o outro, matando o outro, doença. Mas se você olhar para Jesus, você tem esperança, que você vai entender que Deus vai cuidar de você e da sua família enquanto vocês estiverem aqui. Deus vai salvar você e a sua família e vai levar você para um lugar bem melhor, você e a sua família. Todo esse sofrimento, essa luta, essa batalha, isso tudo vai acabar. Daqui a pouco a gente está no ar.
cidade celestial. Acabou o sofrimento, acabou a tristeza, acabou o luto, acabou tudo. A gente tem que se alegrar nisso. Se você olhar para o mundo, você não tem mais motivo de se alegrar, não. Só Jesus. Você tem que se alegrar no Senhor. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. E o Senhor abrirá o seu bom tesouro no céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra da sua mão. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por quê? Por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não de baixo. Quando que vai acontecer isso, pessoal? O que está escrito aí? Quando que vai acontecer? Quando obedecerdes os mandamentos do Senhor. Entendeu? Deus quer que você tenha para emprestar, que você ajude os outros, que você esteja por cima e não por baixo. É isso que Deus quer. Mas quando que isso vai acontecer? Quando eu obedecer. Eu tenho que me esforçar para obedecer. Glória a Deus. Aí ele está dizendo, ó, o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno. Olha a oportunidade que Deus está te dando. Ah, pastora, mas ontem eu xinguei, todontodonte, eu fiz, mas não sei o que. Irmão, esquece de ontem para lá, não volta mais. Na hora que você chegou aqui de manhã, já não volta mais, acabou, isso aí passou, já é passado. Ele está falando que hoje eu te ordeno, quer dizer que ele hoje está dando uma oportunidade de a gente começar a fazer tudo diferente. Olha como é que Deus é bom, não quer nem saber do seu passado, ele quer saber daqui para frente. Que hoje, então a partir de hoje eu vou começar a me esforçar para acertando a minha vida com Deus, vou pedindo força a Deus, glória a Deus. Que hoje eu te ordeno para guardares e fazer, não é só guardar não, pessoal, é botar em prática. Glória a Deus. Agora presta bem atenção nisso aqui, ó. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Não é para você sair daqui e esquecer o que Deus falou. Como é que foi o culto? Dá uma bênção. Que o pastor pregou? Ô pastora, meu Deus. Mas estava tão distraído, eu morri, não adiantou. Você perdeu a palavra. Não pode ser. Você tem que guardar o conselho de Deus. Glória a Deus. Ô meu amor, tudo bom? Não te desviarás. Está sumida. Eu vou ficar mais agora, pastora. Que bênção. Não pode abandonar a gente assim não, meu amor. Tudo bom? Amém. Eu vivi aqui, sim. Olha, acho que tinha aí, a gente já viu, mas eu estou para receber. Tem pessoas que estão para trazer essa semana. Eu não sei se vai trazer essa semana. Não sei. Então você tem alguém que possa entrar em contato com você? A Luciene, não? É filho dele? Sim. Que eu aviso ela, então, para te avisar. É porque não tem telefone mais. Sim. Mas você mora onde? Você mora aqui, mas a Marisa não tem contato com você, não, Marisa? A mãe dela? Sim. Senão eu te avisava, porque tá para chegar. Até uma semana tem final dessa semana. Tá, aparece aqui. Tá bom. Tchau, pastor. Tchau, Tá. meu Deus abençoe, tá? Aparece, não some não. Tá bom. Deus abençoe. Então, ela está falando aqui, ó. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, hoje, né? Nem para a direita e nem para a esquerda, não é isso? Para andares após outros deuses e os servir. O que é andar após outros deuses, pessoal? É quando você deixa de obedecer a Deus para fazer coisa que não agrada a Deus. É atrás de pessoas que gostam de falar coisa dos outros. Pessoal, tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso. Glória a Deus. Outra coisa, pessoal, que a gente não pode fazer é deixar de orar.
A gente está nos últimos dias, então a palavra de Deus diz orar sem cessar. Irmão, pelo amor de Deus, pega esse hábito, vai para o seu quarto, para algum lugar. Claro que o diabo sempre vai tentar te atrapalhar de orar. Você está ali, está vendo a televisão, está fazendo um negócio, está tudo quieto. Você fala, vou orar, é confusão dentro de casa, problema dentro de casa, gato arranha, não sei o quê. Irmão, é uma coisa séria, o telhado cai, não sei o quê no telhado. É uma moto barulhenta na rua, uma coisa vai acontecer para tentar te atrapalhar de você orar. Alguém vai querer arrumar problema com você, ou se não é dentro de casa, pelo zap, tudo na hora da sua oração. Aí te dá dor de barriga, mas não sei o quê, vontade, toda hora vontade de ir no banheiro, mas você não estava assim com vontade de ir no banheiro toda hora, foi você sentar para orar. Mas por quê? Porque o inimigo, ele tem pavor que você olhe. Que a oração é a força do homem, a fraqueza de Deus e a derrota do maligno. Nunca deixa de orar. Pastor, mas eu não sei orar direito. Eu vou chegar lá e vou falar o que para Deus? Irmão, preste atenção. A Bíblia diz que nenhum de nós sabemos orar, sabia? O Espírito Santo de Deus é que melhora as nossas orações e leva até Deus. Como que eu vou falar com Deus? Como um amigo, como se você estiver conversando assim comigo, não é? Você vai lá, primeiro você adora a Deus. Deus, eu venho a Ti em nome de Jesus. Você não deve se esquecer que toda oração que você faz, você tem que ir ao Pai em nome de Jesus. O nome de Jesus é como se fosse uma senha, entendeu? Eu venho a Ti em nome de Jesus, primeiramente para Te adorar, Te glorificar, adorar Ele, entendeu? Senhor meu Deus e tal. E depois você vai conversar com Deus, abrir o seu coração. Se você sente que você está indo no pecado, você errou, todos os dias nós erramos, pessoal. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Sabe por quê? Às vezes você pensou um troço, tu pensou mal de alguém, isso já é um pecado. Entendeu? Você julgou o Bernardino lá. Então você tem que fazer o quê? Pai, me perdoa. Tudo que eu pensei, que eu falei, que eu disse e tal. Estou perdoando também o Getúlio que me xingou, que ele não sabe nem o que ele está fazendo. Entendeu? Se eu perdoo ele também. E aí o que você faz? Aí você vai abrir o seu coração para Deus. Pai, eu preciso da tua ajuda. Para isso, para me mudar. Muda meu coração. Eu preciso da tua ajuda para me pagar aquela conta. O cara já está quase querendo me esgoelar por causa daquela conta que eu não paguei. Você tem que abrir seu coração para Deus, irmão. Pai, eu preciso do Senhor. Se eu não fizer, mais ninguém vai fazer. E muda lá o coração do Bernardino, seu parente, seu marido, sua esposa, seu filho, sei lá. Muda o coração dele. Você tira aquela dureza daquele coração, aquele espírito que está cegando o Bernardino. Está jogando o Bernardino contra mim, você tem que orar. Orar. O que vai libertar aquela pessoa é a oração. O que vai mudar a sua história é a palavra e a oração. Os dois. Palavra, porque você vai ouvir, vai nascer a fé. O que é a fé? É a certeza de que o seu milagre vai acontecer. A fé é uma certeza, é uma convicção. Então você vai ouvir a palavra, vai nascer aquela fé, aquela certeza. Aí com aquela certeza você vai orar. Entendeu? Aí juntou as duas coisas, a fé e a oração. Acabou. Agora é só você ficar crendo que Deus vai fazer. É uma promessa que ele diz, todo aquele que pede, recebe. Então se você pedir, você vai receber. Glória a Deus, esta é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele faz. Você não está pedindo nada errado. Você não está pedindo para Deus matar ninguém, arrancar a perna dos outros, está pedindo coisa boa, então ele vai fazer. Tu acha que Deus quer libertar o seu parente? Ai, pastor, não sei. Então eu vou te dizer, quer. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvam, incluindo seu parente. Então você pode pedir a ele o que ele quer fazer. Glória a Deus. É a vontade de Deus que você prospere? É. Jesus, ele disse, né? A palavra de Deus diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo a riqueza que há em Cristo Jesus. Não andeis solícitos, nem ansiosos pelo que haver de comer ou de beber.
Porque os gentios é que procuram essas coisas. De certo, o Pai que está no céu sabe que você necessita disso. Ou você não sabe quando teu filho está precisando de alguma coisa. Vou botar nem filho não. Quem tem bicho de estimação em casa, levanta a mão, gato, cachorro, coelho, sei lá, papagaio, porco, não sei, uma coisa assim. Tem. Eles conversam com você, eles lá, te humilham, né? Mas você entende a língua deles. Que agora de manhã mas ele não chega para você, Ângela, eu estou com fome. Não. Ele não faz isso. Mas mesmo sem você entender a linguagem dele, você sabe, você como dono, você sabe que ele depende de você, ele não trabalha fora, então ele só vai comer se você der comida a ele. Ele só vai beber se você der comida. Então você sabe o que ele precisa, sabe que ele precisa comer, sabe que ele precisa beber água. Ele não precisa te pedir, porque você, como dono dele, você sabe que ele precisa disso. Então, se você pensa desse jeito, acha que Deus, que é o nosso Pai, ele não sabe quando a gente precisa se vestir, quando ele está vendo que seu sapato já não está dando mais, precisa de sapato novo, ele sabe que você precisa comer, sabe que você precisa vestir. Aí você pode orar. Pai, eu preciso de um calçadozinho novo, eu preciso de um alimento, mas não andar desesperado, meu Deus, e agora? Não, você tem que confiar nele. Ele é o seu Pai, ele vai prover. Glória a Deus, ora e confia. É isso que Deus está falando, amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Tem gente que fala assim, mas vai cair de onde? Do céu? Não vai vir de Deus. Eu aproveito em algum lugar. Glória a Deus. Ou ele vai arrumar alguém para ajudar, ou ele vai prover um emprego, ou ele vai prover alguém para dar, alguma coisa ele vai fazer. Ele é Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Gente, eu estou para botar lá na agenda sobre mês que vem. Mês que vem é o mês do Dia das Crianças. E aí a gente estamos programando aí, no último sábado, né? Último sábado do mês, a gente juntar para ver se a gente consegue fazer alguma coisinha para as crianças, pessoal. Cada um dá um pacotinho aí de doce, para a gente juntar, fazer uns pacotinhos de doce, fazer um bolinho com refrigerante, né? Quem puder, sentir no coração, cada um dá um brinquedinho, ou cada um com um pouco de brinquedo, não sei, eu aprovei aqui que Deus cada um contribui segundo o seu coração. Então Deus vai botar certinho no seu coração. E às vezes você fala assim, poxa, eu queria tanto ajudar, não tenho. Mas aí se você tem aquele carinho, aquela vontade de ajudar, de repente até lá Deus vai até te dar condição de você ajudar. Glória a Deus. Aí a gente está querendo fazer uma brincadeirinha para as crianças aqui, uma palavra. Oi, João. Aí, viu como Deus põe no coração? Tá vendo como Deus põe no coração? Já é uma boa, né? Porque criança gosta de pular, né? Glória a Deus. E Deus abençoe. Uma vez também o João também já deu essa oferta já, né? Daquela vez, né? Ele contratou lá um pula-pula para as crianças aí, as crianças pularam a beça, glória a Deus, uma beça. Entendeu, pessoal? Então vamos juntar, porque a palavra de Deus diz assim, deixai vir a mim os pequeninos, não vos impeça. As crianças é um povo, que as crianças é uma situação que hoje em dia, eu e Natasha estávamos até conversando sobre isso lá, tem muitos pais que não estão ensinando a palavra de Deus às crianças não, hein? E Jesus, ele falou, ensinai o caminho, os pequeninos, né? O caminho que se deve andar. Tu viu essa reportagem que eu botei lá, daquele pastor, que a criança de 4 anos esfaqueou a mãe? Não viram? Vocês não viram, não? Gente, eu postei hoje no sábado. Oi? 9, né? Foi 9. Então, a criança de 9 anos que esfaqueou a mãe. Entendeu? Tem que...
Matou a mãe, tem que ensinar, pessoal. E aquela outra criança, aquele outro menino lá, que eu não sei quantos anos tinha, que matou. Acho que ele matou a mãe e o pai, foi, porque o pai ia embora com a namorada, troço assim. Quantos anos tinha aquele menino? 15 anos. Então, o que é isso? Aí a pessoa não ensina o caminho. Aí a criança está novinha, os pais querendo se livrar deles, para eles ficar quietinhos, já dá um celular logo na mão dele, fica jogando, tal. E ali passa o jogo, aí vai aquele joguinho violento, bonequinho de jogo esfaqueando o outro, os pais estão lá, no pão da casa, passando os atos, entendeu? Aí não ensina a palavra, o diabo já assume aquele corpinho desde pequeno. Porque nós nascemos num corpo de pecado, sabe disso, por causa de Adão e Eva. Ninguém nasce convertido não, tá? A criança vem de pecado desde a nada. Ela tem que se converter, tem que pregar para ela, e a criança vai ensinando a palavra, levando para a igreja. Aí com 12 anos ela já tem aquele entendimentozinho da palavra, aí ela toma a decisão e desce as águas. Mas a criança, como cada um de nós, tem que se converter, não nasce, não existe ninguém nascer convertido, pessoal. O único que já nasceu santo mesmo foi Jesus. Agora o resto, mesmo assim, ele veio da madre lá de Maria, que era virgem, e Jesus ele não foi concebido por relação sexual. Jesus ele veio do Espírito Santo de Deus, por isso que ele é santo. Agora o resto, todos eles já nasceram em pecado, tem que ensinar. Se não ensinar, o bichinho entra ali, ó, já viu. Só Jesus. Então vamos ver se a gente fazemos essa comemoração, que na verdade vai ser um culto, vai ter umas brincadeiras, vai ter a palavra, glória a Deus. Agora vai ter o pula-pula, que é um bolo, e glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós viemos na tua presença. Oh Deus, primeiramente para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Pai, nós agradecemos o Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. Agora, em nome de Jesus, é um momento muito especial, Pai. É um momento onde nós entramos aqui na sua presença, na presença do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Teu Espírito Santo. E eu venho orar por todos esses que estão aqui presentes, que estão na live. Pai, pedindo, Senhor, que a mão do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, venha ajudar essa pessoa. Essa pessoa que está passando por sérios problemas no seu casamento, na sua prosperidade, na sua saúde, na sua vida espiritual. Às vezes essa pessoa, Pai, que anda desanimada, essa pessoa que anda sem força, sem esperança, Pai, ajuda essa pessoa. Pai, muda o coração daquele marido, daquela esposa, daquele filho, daquele parente. Abre as portas da prosperidade, Pai. Ajuda essa pessoa endividada, essa pessoa, Pai, que está sofrendo. Ajuda essa pessoa. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia agora. Sai do casamento, sai da prosperidade, solta os filhos, solta a família, solta a saúde. Sai em nome de Jesus do coração do marido, da esposa, vai embora. Pega todo o seu mal e nunca mais você volte em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Oh Deus, põe o anjo do Senhor guardando a vida dessas pessoas, dos familiares. Pai, que o Senhor venha realizar os sonhos, projetos, tudo que estava dando errado, estava amarrado, estava preso, em nome de Jesus, Pai, que as portas venham se abrir a partir de agora. As bênçãos do Senhor venham sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, porque nós estamos confiando em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. E o Senhor disse: os confia no Senhor,
cuide dessas pessoas. O Senhor sabe o que elas precisam, o Senhor sabe a necessidade delas. E eu venho pedir que o Senhor venha suprir todas. Todos eles estão aqui no Facebook, no YouTube, em nome de Jesus. E também peço, Pai, que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues do Senhor. Tá? O Senhor disse que eu honrarei. Cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. E graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então deseja aí um bom dia. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deseja aí um bom dia, seus irmãos, em nome de Jesus. Se você quiser falar comigo, eu vou estar aqui na frente, tá? Para atender vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe aí todo o pessoal, minha mãe.